Aleluia. Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor a todos. Motivo de alegria estar mais uma vez reunido com a Igreja de Cristo para podermos, de forma singular, adorar a Deus. E por que eu falo de forma singular, meus irmãos? Porque o dia de amanhã, ele pertence ao Senhor. O dia que Deus nos deu hoje, Ele nos deu para poder adorá-lo. Você tem a oportunidade hoje de dizer: Senhor, eu te amo. Você tem a oportunidade de dizer: Senhor, não há nada mais importante na minha vida do que o Senhor e a sua presença. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. O amanhã a gente não sabe se vai ter, irmãos, mas o hoje Deus nos deu, então que a gente possa adorá-lo, bendizer a Ele e agradecer, porque Ele nos deu a oportunidade de entrar na casa dEle, para adorá-lo, para cultuá-lo, para bendizer a Ele, e ainda mais, quem sai mais abençoado da casa de Deus somos nós que aprendemos a sua palavra. Deus não precisa ser ensinado, irmãos. Deus não precisa aprender nada, mas Ele, por sua misericórdia, nos traz aqui para nos ensinar e para nos fazer mais semelhantes com Cristo. Adore a Deus por isso, irmãos. Você tem motivos para adorar o Senhor. Hoje nós estaremos dando continuidade à série de exposições no livro de Malaquias. E você que tem sua Bíblia, por favor, abra comigo em Malaquias capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 6 até o verso 14, finalizando o primeiro capítulo de Malaquias. Aleluia. Malaquias, capítulo de número 1, verso de número 6, um texto bem conhecido, creio, de toda a igreja. E um texto que eu costumo dizer que parece ser um pouco duro, e ainda deram para o irmão James pregar esse texto. Misericórdia. Aleluia. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o temor ou o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresente ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti? Será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas em vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Meus irmãos, vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que Deus possa conceder sua graça, para que nós possamos estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Senhor, chegamos mais uma vez diante da Tua presença, Deus.
E hoje nós iremos falar de um assunto seríssimo, Deus, como toda a Bíblia. Não há um lugar, talvez, Senhor, que as pessoas mais tenham se equivocado quanto ao culto ao Senhor. Mas nessa noite queremos te pedir, ajuda-nos a entender de que forma o Senhor almeja ser cultuado, de que forma o Senhor almeja ser adorado, de que forma o Senhor deseja que o teu povo te louve, Deus. Que nessa noite, através da luz que há na tua palavra, nós possamos andar pelos caminhos que tu escolheste para te cultuar. Deus, não deixa nós se desviar do teu livro. Não deixa nós fugir do teu livro, Deus. Que nós possamos te cultuar da forma que o Senhor quer e não da forma que nós estamos interessados em te cultuar, Deus. Senhor, guarda a tua igreja nessa noite. Que todo o teu povo que está reunido aqui possa, Senhor, unanimemente, Senhor, te adorar e bendizer o teu santo nome, de acordo com o teu livro, de acordo com a tua palavra, de acordo com as escrituras, Deus. E tudo isso, Senhor, não é para a glória de pregador, não é para a glória desse povo, é para a glória do teu nome que pedimos isso, Senhor. Seja louvado em nosso meio, glorifica o teu nome em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento, glorificando ao nome do Senhor. Meus irmãos, o profeta Malaquias, cujo nome significa mensageiro, ele profetizou cerca de 100 anos após a saída de Israel do exílio. E é considerado a última voz do Antigo Testamento, antes dos 400 anos de silêncio de Deus até João Batista. No período em que ele exerceu o seu ministério ou o seu ofício profético, o povo de Deus havia se corrompido mais uma vez. E o povo havia se esquecido quem de fato era Deus. O povo estava desanimado, frustrado, pois pensava que as promessas de Deus haviam falhado. Eles eram escravos em sua própria terra. O templo que outrora era magnífico, belo, formoso no período de Salomão, e que fora destruído com a invasão dos babilônicos, agora havia sido reconstruído. Porém, ele não tinha o mesmo vislumbre e formosura do templo anterior, e só iria ficar pronto de verdade ou de fato anos depois, no período do rei Herodes, que finalizou as reformas do templo. Os sacerdotes que tinham o dever de prestar culto a Deus com zelo, com temor, com sabedoria, com reverência, com amor, já não estavam mais prestando o culto ao verdadeiro Deus. E conforme Malaquias nos relata, eles não estavam cumprindo com o seu dever básico, porém primordial, de ensinar a lei de Deus. E diante desse cenário caótico, desse cenário frustrante, Deus levanta o seu mensageiro, cujo qual a gente não sabe quem foi seu pai, a gente não sabe quem foi sua mãe, a gente não sabe de que classe social ele veio, mas nós temos a plena convicção de que nos lábios de Malaquias continha a verdadeira palavra de Deus. E essa palavra, meus irmãos, ela não era mamão com açúcar, ela não era fácil de ser dita, ela era a sentença do Senhor, o peso do Senhor contra o seu povo. Ela era o convite de Deus ao seu povo ao arrependimento, à mudança, ao retorno ao verdadeiro culto descrito em sua palavra. Malaquias, aqui nesse primeiro capítulo, ele relata uma espécie de tribunal, onde Deus julga o povo por suas más ações e o povo se queixa do julgamento de Deus, de forma capciosa, dissimulada, cômica e cínica. Deus diz: eu vos amei, e o povo responde: em que o Senhor nos amou? Deus aponta para a sua eleição e demonstra que ela é a maior prova do seu amor. Eu escolhi a Jacó ao invés de Esaú. Eu escolhi o vermezinho da terra ao invés de Esaú. Eu escolhi, aleluia, aquilo que era profano. Eu escolhi o zambujeiro bravo, que não tinha nada para me oferecer. E vocês me perguntam, em que eu vos amei? E então, surge o próximo juízo de Deus e a próxima resposta cínica do povo e dos sacerdotes. O versículo 6 vai nos dizer: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra?
E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vocês dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? O quinto mandamento nos aponta para o dever dos filhos. E estes filhos, segundo o quinto mandamento, devem honrar seus pais. E não simplesmente com seu respeito ou com sua admiração, mas com toda a força de seu ser. É dever dos filhos sempre se doar aos pais, como os pais devem se doar aos seus filhos. A história de Israel tem mostrado o quanto Deus foi pai dessa nação. O Senhor sempre foi providente a Israel. O Senhor foi a muralha que defendeu Israel de seus inimigos. Conforme o Salmo 46 e a história desse povo, o Senhor sempre foi refúgio e fortaleza. O socorro bem presente na hora da angústia e na hora da adversidade. Porém, Israel estava recebendo os privilégios do pai, mas não estava agindo como filho. Israel estava se esquecendo de honrar a Deus como pai. Deus tinha se tornado para Israel um simples amuleto, que eu uso simplesmente a hora que eu quero. Eu uso esse amuleto simplesmente para a hora das adversidades e dificuldades. Sabe aquele filho que só procura seus pais quando tudo está dando errado? E se o pai não responde positivamente ao seu questionamento, ele diz, olha, o pai não me ama. O pai não gosta mais de mim. O pai não entende o que eu estou passando. Ou ainda tem a coragem de falar, o pai é responsável por essa situação. Assim estava Israel, culpando a Deus, o pai, mas se esquecendo de agir como filho. Se eu sou o vosso pai, diz o Senhor, onde está a minha honra? E quantas vezes, meus irmãos, no evangelicalismo moderno, nós temos visto isso acontecer. Pessoas que se dizem serem filhas de Deus, mas tratam a Deus como um simples amuleto, simplesmente utilizado para a hora da adversidade. Eu só uso esse amuleto quando me convém, quando eu quero. Pessoas que só procuram a Deus por causa de seus interesses. E eu gosto de pensar que se eu adoto um filho, e esse filho só me procura para pedir, para satisfazer seus desejos, para usufruir dos benefícios que eu tenho, na verdade eu não tenho um filho, e sim um interesseiro, e sim um aproveitador. E a pergunta que nos fica nessa noite é: quem somos nós? Quem nós somos? E em que posição está o Pai para você? Será que Deus tem sido, ou melhor dizendo, será que na sua visão, na sua ótica, Deus o Pai tem sido aquele soberano sobre toda a terra, o Deus que é poderoso, ou ele é simplesmente o Papai Noel que no final do ano te presenteia? São duras essas palavras, mas essa é a mensagem de Malaquias para o povo de Deus. Se eu sou o vosso Pai, onde está a minha honra? Deus continua a sua crítica, com base no seu senhorio. E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Deus não é simplesmente, meus irmãos, Pai, mas também é Senhor. Porém, Israel estava desrespeitando e desprezando esse senhorio. E os sacerdotes ainda se questionavam: em que desprezamos nós o Senhor? E a resposta de Deus está no versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis, versículo 8, animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, Deus nunca nos disse qual carro nós devemos comprar. Deus também nunca nos falou qual é a calça que nós devemos vestir para vir ao culto. Deus também não nos disse qual é a cor que nós devemos pintar a nossa casa.
Mas quanto ao culto e à sua adoração, Deus deixou escrito na sua palavra como deseja ser adorado. No culto a Deus, os adoradores eles não são identificados, e eu peço que vocês prestem atenção nisso. É meio duro, mas é a realidade. No culto a Deus, os adoradores não são identificados por causa de seus gritos. Não são identificados por causa de seus pulos, ou por serem do reteté, ou do manto, ou por trazerem desordem ao culto, mas eles são identificados por adorar como está escrito. Segundo Jesus Cristo, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Em espírito porque são guiados pelo Espírito, e em verdade porque adoram segundo a verdade descrita na palavra de Deus. Se somos espirituais, somos guiados pelo Espírito, o Espírito nos guiará em toda a verdade. No entanto, os israelitas quiseram entrar por atalhos e adorar a Deus de uma forma que Ele não os ordenou. O pão e os animais que eles estavam levando diante do altar a Deus não estavam em conformidade com a palavra. A receita do pão estava errada. Os animais eram imperfeitos. Eles estavam dando a Deus aquilo que não lhes servia mais. Deus havia perdido posição de destaque na vida dos israelitas. Para eles, não importava mais a oferta, mas sim apresentar algo. Eles não estavam mais preocupados com a devoção, e sim com a tradição. Talvez o que importava para eles era a intenção e não o que estava escrito. E se há uma coisa que a Bíblia nos demonstra, se há uma coisa em que a Bíblia nos fala que Deus foi terrível, foi contra os falsos adoradores. Em Gênesis 4, a Bíblia vai nos informar um dos primeiros cultos realizados a Deus. O culto dos dois irmãos, Caim e Abel. E naquele período já existia pessoas tentando adorar a Deus da sua maneira, do seu jeito. Abel estava preocupado em adorar a Deus da forma em que Deus deseja ser adorado. E Caim estava preocupado em adorar a Deus da forma em que ele estava interessado. Como você já sabe, Deus recebeu uma oferta e rejeitou a outra. Em Levíticos 10, vemos a ordem de Deus sobre os sacerdotes, ou como os sacerdotes deveriam proceder no santuário. E quem aparece dessa vez são os filhos do sumo sacerdote Arão, os sobrinhos de Moisés, Nadab e Abiú. E a Bíblia vai nos informar que esses dois rapazes tentaram levar para o culto a Deus algo que o Senhor não tinha ordenado. A Bíblia irá nos informar que eles levaram fogo estranho diante da presença de Deus. E a Bíblia ainda vai nos dizer que o que aconteceu com eles não foi simplesmente qualquer coisa, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que Nadab e Abiú foram fulminados por Deus. Deus os matou por levarem fogo estranho, levarem um elemento que não pertencia ao culto. Isso demonstra o quanto Deus é zeloso pelo seu culto. O quanto Deus zela por aquilo que nós estamos fazendo aqui. O livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 28, irá nos dizer o seguinte: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. E desse modo, adoramos a Deus como uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essas são só algumas das passagens que demonstram a ira de Deus contra os falsos adoradores. Os sacerdotes no período de Malaquias, eles acabaram se tornando profissionais da fé, que batiam ponto de sacrifício a sacrifício. Eles não estavam mais preocupados com o culto, e sim com o salário que obtinham dos dízimos. Para eles, o mais importante era que o povo levasse as suas ofertas, independente se essas ofertas estivessem consumidas pelo pecado, se essas ofertas estivessem manchadas pelo pecado. Deus e sua palavra deixou de ser o centro no culto de Israel. Os ofertantes acabaram tomando esse lugar. O culto do povo de Israel passou a ser centrado no ofertante.
e não mais em Deus. Os sacerdotes que deveriam repreender o povo por essas atitudes, por levar o coxo, por levar o imperfeito diante do altar de Deus, acabaram se aliando ao povo e acabaram se desviando dos seus deveres ministeriais. E é bem verdade que na maioria das vezes em que o povo se perde, a liderança tem culpa. Muitas das vezes nós temos visto, tanto na história bíblica quanto na história da igreja, multidões se perdendo por causa da liderança. Nós devemos se cuidar, irmãos, sobre quem nós estamos seguindo. Nós temos a Bíblia, nós temos a luz para o nosso caminho junto com a gente. Por isso a gente sempre deve, antes de mais nada, examinar as Escrituras. Então este era o cenário que se encontrava o culto em Israel. E será que ele não se parece em nada com o cenário que nós encontramos em muitas igrejas nos dias de hoje? Será que ele não se parece em nada, meus irmãos? Deus ainda continua dizendo o seguinte: olha, sabe o que vocês devem fazer? Vocês devem pegar isso que vocês estão apresentando diante do meu altar e apresentar diante da autoridade de vocês. Será que eles vão aceitar? E é bem óbvio que o povo não ousaria levar tais presentes diante das suas autoridades terrenas. Mas se eles não ousariam levar tais presentes, tal adoração diante das autoridades, diante dos príncipes da terra, por que que eles levavam diante do legislador do universo? Diante da maior autoridade que pode existir? Nós devemos parar, meus irmãos. E aqui eu abro um clamor à igreja. Nós devemos parar com esses costumes de prestar culto a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. E ainda adotar a justificativa de que Deus me entende. Para trabalhar lá na sua empresa, você teve que se formar, você teve que buscar entender a respeito do assunto que você está trabalhando, você teve que buscar conhecimento, você teve que buscar experiência, mas aí a gente diz que no culto a Deus não é preciso nada disso, é só eu vir aqui, abrir a boca e tá bom? Irmãos, Malaquias está alertando o povo: apresente as suas ofertas aos príncipes, apresente suas ofertas aos governadores, apresente suas ofertas sobre a autoridade. Será que eles vão receber tais ofertas? Eles não iriam. Esse povo, ainda se apresentasse tais ofertas, podia ser morto por uma autoridade. Mas diante de Deus, eles estavam levando qualquer coisa. Diante de Deus, eles estavam levando o que não lhes servia mais. E o que é que nós temos trazido para o culto a Deus, irmãos? Quais são as coisas que nós temos trazido? Será que a nossa adoração está de acordo com quem Deus é? Será que nós estamos trazendo uma adoração pura, imaculada pelo sangue de Cristo, de acordo com a grandeza do legislador do universo, de acordo com a grandeza de Deus? Ou será que nós estamos vindo na presença de Deus de qualquer jeito? Lembra lá do sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, e se fosse encontrado qualquer mancha, qualquer pecado, ele era morto? Hoje eu e você somos sacerdotes de Deus, e entramos na presença de Deus dia após dia. E será que nós estamos entrando na presença de Deus através de Cristo? Ou será que nós estamos entrando na presença de Deus de qualquer maneira? Essas palavras são duras, irmãos. Tem coisa aqui que eu nem queria falar, mas a Bíblia nos chama a atenção para essas coisas, e a gente não pode fugir, a gente não pode criar atalhos, a gente tem que anunciar a verdade descrita na palavra de Deus. Deus não é simplesmente Senhor como as autoridades da terra são senhores, Ele é o Senhor do Senhor. Deus não é simplesmente rei como os reis da terra, mas Ele é o Rei dos reis. E exige que a nossa atitude de adoração seja uma atitude sincera. Ele exige que a nossa atitude de adoração seja uma atitude íntegra, de acordo com o que está escrito na sua palavra. Versículo 9 vai nos dizer, meus irmãos: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça,
Mas com tais ofertas nas vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Na antiga aliança, todos os sacrifícios, todos os elementos do culto apontavam para Cristo. Pois tais elementos, eles deveriam ser perfeitos porque eles apontavam para Cristo. Eles eram simplesmente a sombra das coisas futuras. Todos aqueles sacrifícios eram simplesmente uma figura que demonstrava o sacrifício maior do Filho de Deus, que de uma vez por todas venceu o pecado, reconciliou com Deus os pecadores e nos deu a vida eterna, anulando definitivamente todos os outros sacrifícios. Por isso, todos que se aproximam de Deus, todos que chegam diante da presença de Deus, devem sempre fazer por meio da intermediação de Jesus Cristo. Todos que se aproximam de Deus devem sempre fazer por meio da graça encontrada em Jesus Cristo, porque senão nós seríamos rejeitados. Tudo que apresentamos a Deus, meus irmãos, deve sempre estar coberto pelo sangue de Jesus. Mas é incrível como as pessoas insistem em cultuar a Deus de forma equivocada. Se por um lado, Deus não aceita se por um lado Deus não aceita aquilo que vem de qualquer jeito, pelo outro lado, Deus não aceita simplesmente conhecimento. Deus não aceita simplesmente que as pessoas entendam do culto. Ele quer sempre que no culto as pessoas tenham Cristo à sua frente. Se nós não se achegarmos diante de Deus por meio do sangue de Jesus, de nada adianta, de nada valerá o nosso culto. Nós temos sempre, meus irmãos, que chegar diante de Deus por meio de Cristo, por meio do sacrifício do Filho de Deus, pois foi Ele que nos fez e nos faz perfeitos para Deus. Com tais ofertas em vossas mãos aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10 vai nos dizer: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não se acendesses de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. O fogo sobre o altar, ele tinha que queimar diariamente e não poderia se apagar. Ele representava a sarça ardente, o amor consumidor de Deus e sua santa presença. Era sobre o altar que as ofertas eram queimadas. Mas se as ofertas apresentassem qualquer tipo de defeito, em vão eles acendiam o fogo sobre o altar. E se as ofertas tinham defeito e em vão eles acendiam o fogo do altar, melhor seria que eles fechassem a porta do templo. Então, meus irmãos, se nós chegamos diante de Deus com ofertas que Ele não recebe, com ofertas que Ele não aceita, melhor é que as portas do templo se fechem. Por quê? Porque automaticamente nós não estamos sendo templo do Senhor. Malaquias está dizendo, olha, sabe lá o altar que vocês sacrificam, o altar que vocês apresentam as ofertas? Vocês estão queimando lá ofertas de balde. Porque elas são ofertas que eu não estou aceitando das vossas mãos. Sabe o que vocês devem fazer? Vocês devem apagar o fogo do altar e o último que sair fechar a porta. Porque eu não recebo de vocês tais ofertas. Deus, Ele é zeloso com o seu culto. Deus é zeloso com aquilo que nós realizamos aqui. Infelizmente, nós estamos vivendo num período pragmático, onde o que importa não interessa. O número de igrejas tem multiplicado e crescido dia após dia. E junto com elas, a corrupção e o pecado. Há quem diga que o nosso país, o Brasil, ele é o país do avivamento. É o país que Deus escolheu para manifestar a sua santa e poderosa presença. Mas em todo avivamento, ou melhor dizendo, em todo avivamento da história,
todo o avivamento que aconteceu tanto na história bíblica quanto na história da igreja, sempre que surgiam esses avivamentos, o pecado, ele era refreado. Os homens abandonavam suas antigas práticas. As portas dos prostíbulos, dos bares se fechavam. Os homens passavam a temer o nome de Deus. Os homens passavam a respeitar Deus e sua santidade. Só que hoje as igrejas se multiplicam e nada disso acontece. E o grande motivo para isso é que o culto a Deus tem sido profanado. E Deus nunca vai manifestar a sua presença em um lugar aonde as ofertas não lhe são dignas. Deus nunca vai se achegar para um povo que não o conhece. Deus nunca, meus irmãos, vai habitar em um lugar aonde ele não é bem-vindo. Hoje, infelizmente, nessas igrejas, nós temos visto a teologia da prosperidade arrastar milhares e milhares de adeptos. Temos visto também entrar pela porta desses templos o sincretismo religioso, aonde as pessoas, infelizmente, aceitam qualquer coisa para o culto a Deus. É travesseiro ungido, tapete ungido, caneta ungida, vassoura ungida. Meus irmãos, aparece de tudo nesses cultos, lençóis ungidos. E a única coisa que, por incrível que pareça, que não é ungido, são os pecadores pelo poder do Espírito. Deus unge pessoas, meus irmãos, e não objetos. Martinho Lutero, falando sobre essas igrejas que se desviam do verdadeiro culto, ele falou o seguinte: a ira de Deus repousa sobretudo nelas, porque ali são cometidos mais pecados, são ditas mais blasfêmias e é feita mais destruição de almas e de igrejas do que em bordéis e antros de ladrões. O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Mesmo se o proprietário do bordel prostituísse diariamente virgens, esposas religiosas, freiras, por mais terrível e abominável que sejam tais coisas, ele não seria pior, nem causaria mais dano que esses pregadores mentirosos. Isto os surpreende? Lembre-se de que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que dia após dia desviar e violar almas recém-nascidas em Cristo. Cristãos jovens, almas tenras, noivas virgens, puras e consagradas a Cristo, considerando que o mal é feito espiritualmente e não fisicamente. Ninguém observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Melhor seria que alguém feche as portas para não acender de balde o fogo no meu altar. Esses são alguns dos problemas relacionados ao culto moderno, a falsa pregação e a falsa adoração. E repito, melhor seria que a porta destes prostíbulos, aonde a palavra de Deus é prostituída, se fechasse. Melhor seria, irmãos. E quem está falando tudo isso, por intermédio de Malaquias, é o próprio Deus. Só que às vezes os nossos ouvidos estão fechados e a gente se esquece de olhar aquilo que Deus quer que nós façamos. E sempre estamos dispostos a fazer aquilo que nós queremos. Pois assim como Deus estava descontente com Israel e não recebia da mão deles tais ofertas, Deus também está descontente com esse povo e não recebe das nossas mãos tais ofertas. Deus não recebe inovações em seu culto, não recebe o imperfeito e o estragado. O Senhor não recebe aquilo que está manchado pelo pecado. Não recebe nada que não esteja coberto pelo sangue de Cristo. O Senhor, Ele nunca vai receber um culto que Ele não ordenou. Nós devemos adorar de acordo com as Escrituras e não de acordo com as nossas intenções. O culto a Deus, segundo as Escrituras, é coisa séria, meus irmãos. É coisa séria. Essa palavra vem até nós para fazermos pensar, para fazermos, aleluia, nós refletir sobre todos os dias que nós entremos por essa porta. Qual é a atitude que está
dentro do nosso coração, não simplesmente de vocês. Porque eu, estudando essa palavra, eu disse, meu Deus, como eu estava equivocado quanto ao teu culto. Como eu te tratei de forma irreverente muitas vezes que eu toquei bateria. Muitas vezes que eu estava ali pregando, Senhor. Quantas vezes me faltou temor para contigo. Às vezes eu me esqueci quem de fato tu eras. E muitas vezes a gente está se esquecendo quem é o nosso Deus. Mas que hoje o Senhor possa nos trazer uma atitude reverente aos nossos corações e que nós possamos estar dispostos a entrar por essas portas com adoração sincera, coberta pela intercessão graciosa do sangue de Jesus Cristo. No versículo 11, Deus nos levará a pensar no dia em que todas essas perversidades cessariam e todos os seus filhos em todos os lugares renderiam graças ao Senhor e lhe prestariam culto. Verso 11 vai dizer, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Os estudiosos concordam que talvez a melhor forma de traduzir esse texto é retirar o verbo do presente e transpô-lo para o futuro. Algumas traduções, como a RC, já fazem isso e já adotam essa perspectiva. Ao invés de dizer é grande entre as nações, é queimado incenso, elas dizem será grande entre as nações e será queimado incenso. Isso muda a forma de se ler e interpretar o texto de forma radical. Pois se as ações que o texto está falando acontecem no período de Malaquias, significa que Deus aceita a adoração pagã e idólatra. E que tudo que ele havia falado anteriormente, na verdade são só contradições. Pois nesse texto, quem está cultuando a Deus são os gentios que não o conheciam. Nesse texto, quem está adorando a Deus são as pessoas que no período de Malaquias não sabiam como era o verdadeiro culto. Sendo assim, essa mensagem do versículo 11, essa palavra do versículo 11, deve sempre ser traduzida para o futuro. Deve sempre ser levada para o dia em que todos os povos, de todos os lugares, todos os filhos de Deus, de línguas, nações e raças, se reuniriam para adorar a Deus da forma correta. Malaquias não está falando de algo que está acontecendo no seu tempo, mas de algo que irá acontecer quando o Messias vir e reunir o seu povo para aí então nós adorarmos da forma correta. Ou melhor dizendo, para aí então todos os servos de Deus juntos se congregarem, adorarem a Deus e nunca, nunca haverá profanação desse culto. Então, o que Malaquias está fazendo aqui é uma promessa. O que Deus está falando aqui é uma promessa. Um dia, eu e você nos reuniremos e de forma sincera, pura, de forma agradável a Deus, nós o adoraremos. E naquele dia não haverá nenhuma pessoa que irá adorar a Deus de forma incorreta, de uma forma em que Ele não aceita. Então aqui vemos uma promessa de Deus, de um dia no futuro, o culto ser perfeito e o nome de Deus ser honrado e respeitado, pois Deus receberá a glória que lhe é devida. Mas enquanto esse dia não chega, vamos dar uma olhadinha ali no versículo 12 e no versículo 13. Versículo 12 e versículo 13. Mas vós o profanais. Profanais o quê? O nome do Senhor. Quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso
da vossa mão, diz o Senhor. Os sacerdotes haviam perdido a motivação de cultuar a Deus. Para eles, o culto se tornou canseira, se tornou enfado, se tornou um peso. Não havia mais sentido estar na presença de Deus para lhe prestar culto. E tudo isso estava acontecendo porque eles desprezavam o culto a Deus. Eles desprezavam ao Senhor. Eles desprezavam a mesa de Deus. Esse sentimento de desprezo fez surgir dentro deles o sentimento de desânimo, de canseira, de enfado. Cada um deles agora passou a cuidar das suas próprias coisas, dos seus próprios negócios e deixou o culto a Deus em segundo plano. E quantas vezes nós somos invadidos pelos mesmos desejos, pelos mesmos sentimentos e fizemos do culto a Deus peso, canseira e enfado. E, infelizmente, tudo na nossa vida acaba se tornando primordial em relação ao culto. Ou seja, é mais importante para mim ficar na minha casa e receber uma visita do que vir ao culto. É mais importante para mim ir assistir o último capítulo da novela do que vir ao culto. É mais importante para mim ver todas as séries da Netflix do que vir ao culto. É mais importante para mim fazer todas as outras coisas do meu dia a dia do que entrar por essas portas para adorar a Deus. O culto para nós tem se tornado canseiro, enfado. E isso demonstra que nós desprezamos a mesa do Senhor. Demonstra que nós desprezamos quem Deus é. Meus irmãos, a igreja de Deus, ela se reúne para adorar a Deus. E a adoração é o que movimenta todas as outras áreas da igreja. Só existe evangelismo porque a igreja se reúne para adorar. Só existe pregação da palavra porque a igreja se reúne para adorar. Só existe discipulado porque a igreja se reúne para engrandecer a Deus. Só existe, aleluia, o grupo de casais porque a igreja se reúne para engrandecer o nome do Altíssimo. O culto é aonde todas essas coisas desembocam. Adorar a Deus é o nosso maior propósito, mas infelizmente muitas vezes estamos como sacerdotes, dizendo, que canseira, hoje eu não vou no culto, eu vou deixar, eu não preciso, eu já fui semana passada, já está bom. Isso demonstra o nosso total desconhecimento de quem Deus é. Mas que nós possamos mudar essa atitude se a temos, e possamos dizer que nem o salmista disse, assim como a corça suspira pelas águas, assim como a corça anseia pelas águas, o meu coração, Senhor, tem sede de Ti. Será que é esse o nosso sentimento? A corça não anseia simplesmente pelas águas, mas ela precisa das águas. Nós não simplesmente devemos ansiar estar na presença de Deus, nós precisamos estar na presença de Deus. Eu e você precisamos estar aqui. Não há nada, irmãos, mais singular, mais belo do que prestar culto a Deus, do que adorar ao Senhor, do que bendizer o santo nome do Rei. Nós não devemos simplesmente, meus irmãos, e repito aqui, ansiar por estar no culto. Nós temos que reconhecer que precisamos estar aqui. Eu e você precisamos estar aqui. Eu e você precisamos ser alimentados pelas Escrituras. Nós precisamos, meus irmãos, adorar ao Senhor. Olha só o que diz o versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei,
diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Deus, nesse capítulo, e ao decorrer do livro, se apresenta como Senhor dos Exércitos. Só nesse capítulo ele se apresenta 8 vezes com esse título. Deus também fala que ele é Pai e grande Rei. E o que nós devemos nos perguntar quando nós ouvimos isso é por que Deus tenta impressionar a Israel com os seus atributos, ou por que Deus tenta impressionar o seu povo com a sua identidade. É justamente pelo povo desconhecer quem Deus é, que eles desprezavam ao Senhor. Deus estava ensinando o seu povo. Deus estava dizendo, olha, vocês estão fazendo tudo isso porque vocês não me conhecem. Vocês não sabem que eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu sou aquele que comanda as estrelas do céu. Eu sou aquele que comanda o sol, que comanda a lua. Eu sou aquele que governa sobre toda a galáxia. Eu sou aquele que governa os homens. Eu sou aquele, aleluia, que movimenta todas as coisas, que conhece o presente, que conhece o passado, que conhece o futuro. Eu sou soberano sobre todas as coisas. Quando nós não conhecemos a Deus, a nossa atitude de culto quanto a Ele pode estar equivocada. Israel não conhecia a Deus e por isso desprezava ao Senhor. Israel não sabia quem Deus era e por isso levava diante de Deus ofertas que ele não aceitava. Se nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, se nós sabemos que o nosso Deus é grande, se nós sabemos que o nosso Deus é imensurável, que o nosso Deus é incomparável, por que será que muitas vezes nós entramos diante dessas portas de forma ingrata? Por que será, irmãos? Se nós conhecemos todas essas coisas que esse livro está falando a respeito de quem é o nosso Deus. Se o meu Deus é muito maior que o meu patrão, se o meu Deus é muito maior que minha mãe, se meu Deus é muito maior que qualquer coisa existente, porque às vezes a gente trata como se ele não fosse. Eu vou repetir aqui, irmãos. Culto é coisa séria. Culto é coisa séria. Tenha temor quando entra por essa porta. Tenha temor quando você pega esse livro na mão. Tenha temor quando você ouve uma palavra como essa e sai daqui de dentro. Reverencia e tema a Deus, porque o nosso Deus, irmãos, como eu disse lá, aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 29, o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. E tem saído hoje também algumas ondas no meio do evangelicalismo, que às vezes me deixa totalmente triste. Tem surgido a nova onda aí do churchismo. Essas pessoas falam de forma repetida, que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas elas só sabem dizer que Deus é amor e se esquecem dos outros atributos de Deus. Deus de fato é amor, mas o nosso Deus é justiça também. E se o homem não se converter do seu mau caminho, ele enfrentará o justo juízo de Deus, porque Deus ama a sua santidade. Nós não podemos se esquecer quem nosso Deus é. Ele de fato é amor, mas é justiça também. Ele é santo. Meus irmãos, a nossa atitude para com Deus sempre deve ser de adoração reverente. Nós devemos reverenciá-lo e todas as vezes, repito, que entramos por essa porta, nós devemos estar preparados para cultuá-lo. Cultuá-lo. Se a tua intenção hoje foi vir aqui para receber algo, desculpe, irmão, sua intenção está equivocada. Se a tua intenção foi vir hoje aqui para ganhar alguma coisa, desculpe, irmãos, sua intenção está equivocada.
Agora, se a sua intenção foi com temor e tremor chegar diante da presença de Deus e lhe prestar um culto agradável, você está no lugar certo. É para isso que o povo de Deus se reúne, para adorar e engrandecer o nome do Altíssimo. É para isso que nós estamos aqui nessa noite. E diante de tudo isso, eu inicio aqui, meus irmãos, a minha conclusão, dizendo que o grande problema do povo de Israel é que eles não aprenderam a respeito de quem Deus era. Eles não conheciam a Deus. E por não conhecer a Deus, eles não prestavam o culto aceitável ao Senhor. Por não conhecer a Deus, eles cometiam todo tipo de atrocidade. Então, eu e você que estamos aqui nessa noite, devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque se nós não conhecemos ao Senhor, não podemos lhe prestar um culto aceitável. O teu culto é do tamanho do teu conhecimento. O quanto você conhece a Deus, isso vai demonstrar o quão grande vai ser o seu culto. Se o teu Deus é desse tamanho, se você conhece só isso aqui de Deus, automaticamente o seu culto vai ser assim também. Agora, se você conhece a Deus, se você olha para as Escrituras e vê tudo aquilo que Deus revelou sobre sua pessoa, automaticamente você não irá adorar da forma que os israelitas estavam adorando. E em segundo lugar, meus irmãos, há um princípio norteador ou regulador do culto. E esse princípio se chama Escritura. Deus não aceita ser adorado de uma forma em que Ele não nos ordenou. Ou nós adoramos por aquilo que está revelado, ou não o adoramos. A Bíblia nos ensina como devemos adorar. E nós não devemos fugir das Escrituras para isso. Se você quer adorar a Deus do seu jeito, você está no lugar errado. Se você quer adorar a Deus da sua maneira, desculpe, Deus não aceita tais ofertas da nossa mão. E eu di o exemplo aqui hoje de Caim e Abel, di o exemplo aqui também de Nadab e Abiú. Nós temos o exemplo de Ananias e Safira que foram levar uma coisa mentirosa, enganosa diante de Deus no Novo Testamento e também não se deram bem. Nós temos o exemplo de Ussá, que foi tocar na arca da aliança, cujo qual Deus não lhe tinha ordenado e também padeceu. Deus quer ser adorado da forma em que Ele nos revelou, por meio da sua santa palavra. Então, por favor, irmãos, não vá atrás de ondinha. Hoje o que mais surge é ondas e ondas, que hoje nascem e amanhã acabam falecendo. Não existe mais. É a unção do riso. Meus irmãos, isso é iniquidade. Isso profana o culto a Deus. São revelações e profetadas que às vezes a gente se assusta, que não tem nada a ver com as Escrituras. Isso mancha o culto a Deus. Isso são elementos estranhos que Deus não disse que teria no seu culto. Isso, infelizmente, não está de acordo sobre quem Deus é. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos estar de forma reverente e possamos adorá-lo de acordo ou do jeito que Ele nos ordenou, por meio das Escrituras, e não por meio do meu achismo, por meio daquilo que eu penso, por meio daquilo que eu entendo. Nós devemos adorar de acordo com o que está escrito, de acordo com o que está revelado. E nós sempre devemos se lembrar que para chegar diante de Deus nós devemos conhecê-lo. Ninguém adora quem não conhece. Ninguém fala com quem não sabe. Nós devemos adorar o Deus que conhecemos por meio das Escrituras. Os irmãos se coloquem de pé, glorificando ao nome de Deus.
Essas palavras, irmãos, vocês podem ter certeza que elas foram mais difíceis de ser faladas do que ser ouvidas. Porque quando eu estava estudando, eu acabei encontrando muitas das minhas falhas em relação ao culto. E eu disse, Senhor, me ajuda. Me ajuda a te prestar um culto agradável. Me ajuda a chegar diante de ti com ação reverente. Me ajuda, Senhor, eu preciso. E talvez nessa noite você encontrou alguns dos seus desvios, dos seus deslizes também. Pode ter certeza que Deus entregou essa palavra ao povo de Israel para que eles se arrependessem, para que eles retornassem ao verdadeiro culto, para que eles pudessem adorá-lo como ele ordenou. Deus não simplesmente levantou essa palavra como um juízo, mas também como uma forma de os trazê-lo de volta para a sua santa presença. Que nós possamos nessa noite, então, adorar a Deus de forma reverente. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te louvamos por cada uma das palavras que o Senhor colocou na nossa boca. Senhor, eu confesso que essas palavras muitas vezes parecem serem duras. Mas Deus, essa é a tua palavra. E hoje nós ousamos levar ela diante da tua igreja, diante do teu povo. Eu te peço que essa palavra possa ficar tatuada no coração da tua igreja. E que todas as vezes que eles entrarem por essa porta, ou que todas as vezes que eles quiserem falhar o dia de estar aqui, eles possam se lembrar quem tu és, Deus. Quem o Senhor é, tudo que o Senhor fez e faz. Que nós possamos sempre, com ação reverente, Senhor, se prostrar diante de Ti e Te adorar, reconhecendo Tua grandeza e excelente majestade, Deus. O Senhor é o Rei do Universo. O Senhor é soberano sobre todas as nações, sobre todos os povos, línguas e raças. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, Senhor. Deus, defende o Teu povo contra essas heresias que têm surgido no meio do povo cristão. Defende a tua igreja, Senhor. Mura a tua igreja contra, Senhor, esses falsos pregadores, contra essas mentiras, contra toda idolatria, aleluia, transvertida de culto. Senhor, arranca todo tipo de idolatria dos nossos cultos, todo sincretismo religioso. Senhor, arranca toda desordem dos nossos cultos, que nós possamos se prostrar diante de Ti e Te adorar de forma sincera, dando sempre o nosso melhor, Deus. O Senhor merece o nosso melhor e não simplesmente o resto de nós. O Senhor merece o nosso melhor. O Senhor merece, Deus, porque o Senhor nos achou no meio de um lamaçal de pecado. O Senhor nos encontrou aonde não havia ninguém que podia nos auxiliar. O Senhor nos deu a mão quando ninguém podia nos dar a mão. Deus, nós te louvamos por sua misericórdia. Auxilia-nos, precisamos de Ti. Ajuda-nos a te cultuar da forma que o Senhor nos ordenou, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.